tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 29 de julho de 2012. É um domingo de tempestade. Agora, ontem, o programa lá, o canal Band News falou que ia ter tempestade o dia inteiro aqui. Eles mostraram aquele negócio, fica chovendo com raio. O verbete é de número 2370. Ele tem 6 páginas, 53 logias e 23 máximas. E eu chamo a atenção que a técnica do detalhismo, a área do detalhismo, a seção, tem 12 máximas. O tema é orismo pensenização prioritária. A especialidade é orismologia, que é a ciência da terminologia. Quem fez o verbete com muita classe é o nosso especialista da lexicologia aqui, o professor Pedro. E esse verbete é o 31º dele. Como é que é? Vocês vão ficar ruborizados, pelo menos? Agora, ele está aí hoje muito bem acompanhado, por uma advogada e uma psicóloga. A psicóloga está com o cabelo arrumado hoje. Eu acho que foi por causa disso aí, tá certo? De modo que vocês tenham cuidado. Eu estou avisando, principalmente, eu aviso por causa do Arlindário, que começa sempre o tiro de meta, né? Então, veja, definição. A orismo pensenização prioritária é a qualidade da autopensenidade estruturada a partir de neoconstructos, neoideias, neodefinições, neoacepções, neoconhecimentos, neoconceitos e neoverpons técnicas, libertárias, paracientíficas e evolutivas, capaz de expandir a polineurolexicologia interassistencial da consim ou consciex intermissivas. Agora, nós temos aí, então, o processo da prioropensenidade e a autopensenidade polifásica cosmovisiológica. Tem a manutenção do megafoco autopensênico evolutivo. O holopensênico pessoal da automental somaticidade teática. A prioridade da autocogniciologia evolutiva. A orismo-pensenização prioritária manifesta através da autotridotaciologia interassistencial. Agora, a influência positiva da nomenclatura conscienciológica sobre o cérebro pessoal, que é a orismo-conscienciologia. O discurso pessoal denunciando o nível da autoneurolexicologia. A pertinência interassistencial de saber empregar a ideia mais cosmoéticas com os termos mais concernentes, alinhada ao nível evolutivo dos interlocutores, que é a megataristologia. Agora, a autovivência do estado vibracional profilático, mantendo o autodesbloqueio cortical. O mapeamento da sinalética energética para a psique encefálica. A busca pela paracognição avançada, ainda na intrafisicalidade. A intenção de expressar as pararealidades através da neologisticologia. A paraconexão ampliando a orismo-pensenologia pessoal. A importância seriexológica para os intermissivistas das provas anuais da conscienciologia, que é a autocogniciologia. Agora, na argumentologia, nós temos aí 100 neoconceitos avançados provenientes de diferentes áreas do saber conscienciológico, arroladas alfabeticamente, capaz de fornecer amostras reduzidas, ou amostra reduzida, porém qualificada, de diferentes neovertons, retiradas de verbetes dessa enciclopédia,
para o intermissivista interessado em expandir o acúmulo de cognição evolutivamente prioritária. Como é que é? Só a minha lâmpada aqui que segura? E a de vocês? Cadê a luz de vocês? Escuta, olha aí o que vocês vão fazer com isso. A tempestade está brava hoje, eu já sabia disso. Agora, ó, parabéns a vocês que não são do Emerson Fittipaldi. Estão chovendo e vocês apareceram. Se fosse com o Emerson, ele ia perder a corrida. É isso? Agora, na remissiologia, nós temos, dos 15 verbetes, tem 5 que eu destaco. Dicionário cerebral analógico, irrompimento para cérebro, neuroconscienciologia, orismologia e tesaurus cerebral. Agora, eu chamo a atenção para a frase enfática, que por incrível que pareça, essa está certinha. Mas veja, a Rosa não está aí, né? Ela precisa saber que o verbete aqui ó, está com a frase enfática, essa está perfeita. Não tem nada para a gente reclamar. Viu? Dessa vez você boiou porque você não colocou. Você não escreveu. A orismo-pensenização prioritária faculta expansão autocognitiva necessária para captar mais a miúde e mais lucidamente os neoparaconstrutos cosmovisiológicos da SEV, megatesaurus. Sabe, SEV é a central extrafísica da verdade. Agora, quer dizer que a gente tem que dar um jeito de ler, né? Agora, só para chatear, já que vocês estão querendo, você já ponderou sobre a importância evolutiva dos neoconceitos conscienciológicos para essa e as próximas vidas? Busca vincá-los na holomemória através da vivência teática? Desde quando? Agora, vamos olhar aqui a mega análise aí com João Paulo, são 20 itens. Megacons, megatesauros, holopensenograma, neoparaconstructo, autopensenidade. Lexopensenidade, automentalsomaticidade, autoneo-neurolexicalidade, neorismopensenização, neoparacognição, maxcognição, pancognição, definologia, orismologia, orismoconscienciologia, neuroconscienciologia, paracerebrologia, holocerebrologia, autopolineurolexicologia e parapolimaticologia. Essa mega-análise aí tem as palavras mais avançadas nossas dentro do neologismo. Você está colocando as mais avançadas nossas, então aí. Tem ao todo, eu andei marcando aqui, ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, são 8 dessas aqui que são das mais avançadas nossas. Agora, gente, o verbete aí do dicionário é objetivologia. O argumento é autoprospectivológico. Eu chamo a atenção para a conclusão, onde tem 10 personalidades traforistas, estruturando uma só, de modo integrativo. Isso aí é que é a coisa séria. São 10 personalidades de uma só, tá certo? Então, isso é que eu chamo de objetivologia braba, para a pessoa pensar. Tem razão, né? Nós estamos mexendo hoje com o corpo tudo avançado. Tem razão que tem uma tempestade aí, tem que reclamar. Nós estamos mexendo na natureza, né? Na energia por aí afora. Agora, outra coisa. Hoje, eles colocaram mais um livro dos meus para os e-books gratuitos. Já tem 5 que nós estamos oferecendo para o povo fazer download. Agora, o último foi o Nossa Evolução, que é a 3ª edição eletrônica. Agora, o caso vem desde junho do ano passado até agora. Então, nós temos o total
de 8.764 downloads entre 4 desses 5 volumes. Manual da TENEPS, 4.012. Manual da PROEX, 1.858. O que é a Conscienciologia, 1.724. Manual da Dupla Evolutiva, 1.180. Agora, nós temos que lembrar que o que é a Conscienciologia e a Dupla Evolutiva é só do mês de abril para cá. Já tem 1.700 e 1.180 cada um. Isso aí são os downloads. Então, isso é gratuito, o povo está acessando. Outra coisa que eu quero falar para vocês é o CAEC Debate. Hoje, domingo, é Sinergia, Invex e Conscienciometria. Debatedores, Rosângela Piccoli e Laisa Pamela. Agora, o horário é às 15 horas, das 15 às 17. Até lá é capaz da chuva já ter passado, tá certo? De modo que vocês podem ir lá, não tem problema. Agora, veja, esse debate é feito aqui, é no CAEC, tá certo? Agora, outra coisa que eu queria falar para vocês é aqui a PROEX ginossomáticológica, ou ginossomática, como eles chamam, lá no campus do discernimento. A data é 4 e 5 de agosto, é agora, daqui uns dias. O curso será transmitido online para as pessoas fora de Foz do Iguaçu. Para acessar, basta as inscrições na recepção do CAEC ou no site da Apex. Outra coisa, 4º Fórum da Paradireitologia. Esse aqui é no dia 10 a 12 de agosto agora, daqui uns dias. Esse é sério e é muita gente que vai expor o processo. É uma programação extensa. É bom que a pessoa interessada é do dia 10 a 12, são 3 dias. O evento não tem pré-requisito. Outra coisa é a 5ª Semana da Saúde. Eu quero chamar a atenção de vocês, que é o campus da OIC. Você sabe, ali, ó, só atravessar aí a nossa estrada aí de Garapuava, a gente chega lá. Agora, isso aqui é no dia 31 de agosto, é o mês que vem, no fim do mês, e vai até o dia 9 de setembro. Agora, é bom vocês verem, porque é muito trabalho que vai ter aqui. É a 7ª Jornada de Saúde da Consciência e o 4º Simpósio de Autoconsciencioterapia. Se alguém quiser ver as coisas, nós temos aqui os dados, é só a pessoa pegar, tá certo? Tem tudo aqui à mão. Vale a pena a pessoa observar o que vai fazer com isso. E se preparar para esses grandes eventos que nós vamos ter. Agora, eu vou ceder aí para o Arlindo, eu cedo aí o professor Pedro para você. Já está na mão. É, mesmo aqui no escurinho do cinema, escurinho da boate. Tá certo? Então, Pedro, na fatologia, segunda linha, é o discurso pessoal denunciando o alto nível de neurolexicologia. É o discurso pessoal denunciando o nível da auto-neurolexicologia. Uma das formas da gente fazer esse diagnóstico da qualificação do dicionário cerebral pessoal é através justamente da manifestação verbal, oral, da expressão consciencial. Isso se dá através, a gente sabe, se a gente pegar os dicionários cerebrais, a gente vai ver a capacidade de sinonimização que a pessoa tem, a capacidade de falar, muitas vezes, através do contrário, que são os antônimos, a possibilidade dela falar a mesma coisa em outros idiomas, de fazer analogias. Então, tudo isso aparece muito no discurso, quer dizer, você tem que concatenar várias inteligências ao mesmo tempo, o processo de memória, o processo de organização, o processo, muitas vezes, de gesticulação, pegando aí mais até a sua condição. Então, tudo isso denuncia o processo do neuroléxico que a pessoa tem, a quantidade e também a qualidade. A ideia foi essa. Agora, na mesma página, Interaciologia, a interação domínio do saber conscienciológico, corpus, domínio do saber conscienciológico para polimaticologia. Uhum.
A ideia é a gente aqui fazer, a gente fez um trocadilho, né, o domínio do saber conscienciológico, quer dizer, o quanto que a gente conhece desse saber, desse corpus de ideias da conscienciologia, e, vamos dizer assim, a profundidade que a gente já assimilou isso na prática. Uma coisa é a gente conhecer na teoria, outra coisa é a gente conhecer na prática através da vivência. E pelo que eu observo, pelo que eu já pesquisei, é uma das teses, vamos chamar assim, desse verbete, é que uma coisa ajuda a outra. Mesmo o estudo só teórico, mesmo a condição de você conhecer uma ideia teoricamente, isso já predispõe a vivência dessa mesma ideia no futuro. Então isso evita com que a gente fique naquela condição de achar que a coisa é muito avançada e por isso não vou estudar, não vou me dedicar. Então o primeiro passo, que é 1% de teoria, é justamente você encarar a teoria, tentar entender, tentar, vamos chamar assim, olhar essa teoria, essa ideia de diversas formas e sob diversos prismas, para justamente você conseguir aumentar o nível de compreensão e aí quando você tiver essa vivência, ela justamente você poder compreender e poder tirar mais partido dela. Então, obrigado. Pois não. Você está com um microfone? Na parafatologia, eu queria saber por que você não incluiu o arco voltaico. Porque o arco voltaico... Está faltando luz. Está faltando eletricidade aqui. Mas a gente já... Eu procurei não, vamos dizer assim, não ser tão rebarbativo, porque a gente já incluiu ele lá na listagem. Se não me engano, ele é o número 8. E outra coisa, ele aparece em outras neoverpons, por exemplo, número 21, bloqueio 0, também tem relação com o processo do arco voltaico. E também o EV tríplice. Então é uma neoverpon que tem muita relação, você chamou bem a atenção, com o processo cerebral, o processo, vamos dizer, de sinapses, o processo de concatenação das ideias. E em função da gente já ter chamado a atenção de diversos ângulos, sobre diversos ângulos para essa ideia, a gente não colocou na parafatologia. Ok? A ideia dessa listagem foi mostrar que com o caminhar da ciência, no nosso caso, com o desenvolvimento e a maturidade da conscienciologia, nós vamos observando que os conceitos, nós vamos criando neoconceitos, neoverpons, através da nossa experiência, das nossas pesquisas, investigações, e nós vamos também complexificando aqueles conceitos mais introdutórios, mais assim, primários até certo ponto, aqueles que vieram antes. Então, se você pegar o arco voltaico, que foi a sua pergunta, e você comparar com o EV tríplice, é justamente isso. Você pega um conceito que já é conhecido, as pessoas já estão vivenciando, já estão experimentando, já estão usufruindo dessa realidade, dessa verpon, e você agrega mais outros conceitos, e aí com isso você potencializa uma neoverpon, como no caso do EV tríplice, que, lembrando, além do estado vibracional, é justamente você efetivar, ter capacidade de fazer o arco voltaico e também a mega euforização. Então isso dá, para nós que estamos experimentando, uma ideia mais aproximada do nosso nível de experimentação conscienciológica. Quer dizer, se além de experimentar uma ideia, a gente já consegue complexificá-la, consegue colocar outras neoverpons, outras ideias, quase que simultaneamente, você consegue dominar essas informações na prática, é um sinal de que a gente está caminhando junto com a própria ciência. Obrigado. Pedro, aqui na página 16, em interaciologia, a interação, horismopensionização do assistente, precisão do assistido. Podia falar isso? Sim. O que a gente quis chamar a atenção aqui é que essa horismopensionização, o que é, em outras palavras, né? É a qualidade dos conceitos, no nosso caso, paracientíficos, quer dizer, da ciência e conscienciologia, que nós dominamos. Então, quanto maior for
a diversificação dessas ideias, dessas verpons, principalmente na prática, exemplificadas pela teática, mais nós vamos ter condições de identificar a necessidade do assistido. Aqui a gente também fez um trocadilho com precisão do assistido, tem essa acepção mais assim popular, até certo ponto regionalista, de precisão como sinônimo de necessidade, aquilo que a pessoa precisa. E também a precisão, ou seja, você acertar o diagnóstico do assistido, você saber exatamente o que ele está necessitando. Então, a gente fez essa interação justamente porque quanto maior for o cabedal de informações teóricas, mais a gente vai poder ajudar as pessoas. A gente pode fazer uma analogia com uma medicina. Quanto maior for o arcabouço de diagnósticos, por exemplo, que um médico tiver na sua memória, com base na sua vivência, mais ele vai poder ter chances de acertar o diagnóstico das enfermidades dos pacientes. Então, da mesma forma, acontece conosco. Acho que a gente, como cada consciência ela é diferente, ela tem experiências díspares e necessidades evolutivas também muito, vamos dizer assim, diferentes também. Você tendo essa vivência mais teórica, você vai poder ajudar as pessoas de diferentes formas também. Se você só conhece uma ideia, a tendência é você prescrever aquela ideia ou aquele remédio para pessoas com diferentes enfermidades. Pedro, Na página 16, Principiologia, em terceira linha, o princípio de a linguagem moldar a autopensenização e o princípio de a definição organizar a pensenização. Sim. Esse princípio da linguagem moldar a autopensenização também é um princípio, vamos chamar assim, uróboro, né? Que uma coisa ajuda a outra. Então, o processo de linguagem ajuda a organizar a pensenização, porque justamente nós temos o hábito de pensenizar através de signos, né? Através de símbolos, através de palavras, através do próprio discurso, principalmente nesse corpo humano. E quanto mais a gente vai desenvolvendo o processo da linguagem, vai diversificando esse processo linguístico, mais isso vai qualificando o nosso processo pensênico a priori, em tese. Tem que ver a qualidade, mas em tese uma coisa influencia na outra. E o inverso também é verdadeiro, ou seja, a maneira como você penseniza, a estrutura, o arcabouço, a matriz pensênica, ela vai dizer como que você vai manifestar a própria linguagem. E aí, quando a gente expande o horizonte em termos de seriexes, em termos de paragenética, em termos de holobiografia, há uma tendência disso acontecer e de ser verificado muito mais. Ou seja, nós trazemos aquela estrutura, aquela plataforma, com base naquilo que a gente já vivenciou em outros corpos, e conforme nós vamos recuperando, aprendendo a linguagem, vamos lendo, vamos falando, vamos interagindo com as pessoas, isso tende a gerar um produto, um resultado, um vetor, que é a nossa capacidade de se expressar, né? A nossa automanifestação. De aí surge a compreensão do que é a conformática. Exatamente, é o que eu tenho um verbete que eu estou preparando com calma, que é o confort pensênico, exatamente por isso. Nós temos que avaliar o conteúdo da nossa manifestação, mas também a forma, quer dizer, como nós nos manifestamos, né? E se a gente entrar para o lado da parapatologia, muitas pessoas têm, muitas vezes, boa intenção, o conteúdo está tudo certo, mas elas têm uma dificuldade que a gente chama de cerebral, na estrutura do pensênica. Qual é a estilística, seria aí, né? Deriva daí, exatamente, estilo. E aí fica mais fácil de se diagnosticar, de se visualizar isso na escrita mesmo, né? Quando você tem a possibilidade de concretizar, colocar no papel e poder olhar com calma de fora, você começa a ver um padrão de manifestação dos autores de modo geral, né? E aí, no nosso caso, a gente está falando de orismologia, é praticamente sinônimo de ciência, de tecnologia, de processo da terminologia. Então, já aí, no bojo desse processo, tem a condição do estilo mais científico, que é o contrário do processo artístico, que também tem o seu estilo próprio, mas foge da orismologia. Já é um processo mais
às vezes psicossomático, mais, vamos dizer assim, criativo, no sentido de expandir, mas não no sentido de ser tão, às vezes, objetivo, conciso, lógico e assim por diante. Pedro, aqui Tony, aqui no B. Pois não, Tony. Eu queria saber se você tem alguma técnica, um macete, alguma coisa nessa linha. Tá passando som aí? Tá. Sim, sim. Uma técnica para a gente ler dicionários. Para a gente ter um macete para aproveitar melhor a leitura do dicionário, para a absorção desses vocábulos e melhoria do nosso dicionário cerebral. Eu acho que o que tem que ter, assim, subjacente é ver qual é a motivação e por que a pessoa vai fazer isso. E aí, se não tiver uma aplicação prática, por que eu vou fazer isso? É para, vamos supor, qualificar o meu livro, colocar um verbete, melhorar a maneira de eu me expressar, se eu dou muita aula, se eu sou professor, enfim. Então, se a pessoa tiver esse objetivo mais claro, mais definido, por exemplo, no meu caso, eu pego as áreas que eu tenho interesse, as áreas do saber dentro da conscienciologia e até certo ponto fora, eu tenho isso mais ou menos mapeado dentro de mim, eu sei o que me chama atenção, é quase que natural, mas eu já coloquei isso no papel, e aí é como se fosse um filtro, você vai lendo e você vai separando conforme aquela área. E o que hoje para mim está mais fácil, e vamos dizer assim, já entrou num ritmo melhor, é o processo dos verbetes, porque essas áreas, todas elas já têm pelo menos algum verbete escrito ou encaminhado no sentido de estar já com algum título, alguma definição. E aí eu vou construindo vou fazendo essa pescaria que eu chamo, pegando essas ideias, expressões e termos nos dicionários, e aí eu já tenho aonde colocar. Entende? Então acho que tem que ter assim, uma aplicação prática, porque aí motiva você a fazer isso. E depois, com o tempo, fica mais interessante, porque aí qualquer coisa que você lê, qualquer livro, você já tem esse modelo e você já sabe aonde você vai plantar aquelas sementes, vamos chamar assim, lexicológicas. Então, eu acho que com isso fica mais interessante do que você pegar, por exemplo, um dicionário para ler, as pessoas não aguentam, porque não tem ali muito razão de ser. E aí, quando você, pelo menos aconteceu isso comigo, depois que você lê alguns, você vê que muita coisa é repetitiva, e aí quando tem uma expressão nova, uma palavra diferente, ou até uma descrição, uma acepção, uma forma de definir diferente que te chama atenção, aquilo também às vezes serve para você, pelo menos faz você pensar de modo diferente. Então isso eu acho que acaba elastecendo, esticando e qualificando a nossa pensionização. Uma coisa que eu estou lembrando aqui, que acho que tem relação com isso, é a gente nem não ter preguiça, mas gostar de ler as coisas de novo, porque normalmente a gente vai ler com outros olhos mesmo, porque a gente já mudou, é igual ver um filme 2 ou 3 vezes, é diferente. Então esse processo de você fazer essa repetição é igual a revisão também, você fazer a revisão, você vai ler o mesmo texto várias vezes, você vai ver coisas diferentes. Então isso com o dicionário acaba, coisas que às vezes passaram na primeira vez, elas não vão passar, porque muitas vezes a gente vai conseguir, aquilo vai chamar a atenção em função disso, em função do nosso novo momento, em função de alguma coisa que você está escrevendo, está pensando, acaba chamando a atenção. E além disso, o que acaba ficando também mais transparente é que muitas vezes os amparadores, eles promovem determinados contextos para que a gente ou leia determinada palavra, ou veja determinado filme em que uma expressão é usada. Enfim, você começa a perceber que aquilo que está na sua pensenidade começa a interagir com o meio, o holopensene, e eu vejo que os amparadores muitas vezes tiram partido disso para fazer com que a gente concentre na tares, quer dizer, no caso meu principalmente, no verbete, aquilo que pode potencializar o esclarecimento, a capacidade de informação da ideia. Pedro, aqui em cima no ar, pois não. Na página 16, a neossinapsologia. Fala um pouco desse exemplo aí que você colocou, porque você está afirmando que a neossinapse é desencadeada pela
pelo uso do SESC, da palavra SESC pedal. Isso. Não seria vice-versa também? Quer dizer, fala um pouco dessa ideia Sim. que você está trazendo. Sem dúvida, é um processo cíclico, mas a gente quis chamar a atenção que para entender e até poder conseguir verbalizar essas palavras, muitas vezes exige um certo esforço. A gente tem que formar essas sinapses, porque faz pensar o que a gente está querendo dizer. É uma ideia que ela é concentrada. Até tem um verbete aí na listagem que é a ideia nuculânea, né, do professor Valdo. Aquela ideia que ela é uma semente, ela vai germinar de diversas maneiras, dando diversos filhotes, uma prole numerosa. Então, esse processo de você juntar vários afixos num mesmo radical, né, numa mesma palavra, você com isso faz a pessoa pensar. Porque, por exemplo, vamos pegar a palavra que a gente acho que usou aqui, auto, poli, neuro, lexicologia. Então, nós estamos querendo chamar a atenção para o dicionário cerebral daquela pessoa, da própria pessoa, do leitor. Então, é auto, poli, porque são vários, neuro, porque é cerebral, e lexo, porque é dicionário, e ainda tem um estudo disso tudo. Então, em uma palavra, você vê quanto de discurso, de ideia que a gente pôde economizar. Então, quando a pessoa começa a pensar, e vamos dizer assim, ela tem um abertismo para essas ideias novas, começa a fazer uma renovação do processo sináptico. É até um paradoxo, são novas ideias mexendo em velhos conceitos, né, velhas sinapses, velhos conhecimentos. Transformados, organizados de Isso, outra e aí forma, naturalmente as novas sinapses elas vão acontecer. Mesmo que a pessoa já conheça a ideia, em função das verpons principalmente, elas terem camadas de compreensão, isso tende a acontecer. Então é a nova sinapse derivada daquela sinapse que até ontem era nova também. Então uma coisa tende a puxar a outra. Pedro, fala dessas novas camadas de compreensão, por favor. Eu acho que essas novas camadas, elas derivam muito dos dois lados. Primeiro, do processo da verpom, porque o que é uma verpom, assim, lato sensu? A gente até colocou isso em algum momento do verbete. É você tentar traduzir aqui no intrafísico, em palavras, uma realidade muito mais complexa, multidimensional, evolutiva. Então, só isso já daria pano para a manga para a gente poder compreender essa realidade em diversas camadas. Mas como quem compreende também, às vezes está num momento diferente, às vezes a pessoa vai amadurecer depois, às vezes o dicionário cerebral dela é pequeno, todos esses fatores intraconscienciais e holossomáticos, eles influenciam nessa tradução, nessa interpretação, nesse processo. Outra coisa também que vale a pena a gente lembrar é você ou eu, qualquer pessoa, compreender uma ideia na teoria, em princípio, a hipótese, está tudo certo, mas a partir do momento que a gente começa a colocar na prática, vai mudar tudo, exatamente. A teática, ela tende a fazer essa reverificação, né, essa ressignificação daquela ideia. Então, aquilo que para a gente era simples, às vezes nós vamos entender que a coisa é muito mais complexa do que em princípio a gente pensou. Ok, muito obrigada. Pedro, entrar. Quando você respondeu ali para o Tony a questão da leitura dos dicionários, você comentou que tinha algumas áreas de interesse e com isso você te motivava, facilitava a leitura desse tipo de material. Então, o que você faz é ler dicionários especializados para aprofundar o entendimento daquela área, ou é quando você pega um dicionário tipo Hawais, o Sacone, como é que você trabalha isso? Em geral, o que eu tenho feito mais é do geral para o particular. Então, por exemplo, o Sacone é um que eu gosto muito. Então, quando eu pego para ler determinada letra, vamos chamar assim, determinada entrada, que como eu me organizo, é nisso que eu estou pensando. Por quê? Porque isso aí, muitas vezes, você descobre pérolas que o dicionário especializado ele vai ser mais aprofundado, já fiz isso também, mas eu prefiro mais o processo em princípio, né? Eu não sou tão veterano assim, eu estou começando, então eu prefiro aquilo que abra mais meu campo de visão, que dê mais cosmovisão. Então os dicionários gerais, eles em princípio dão isso. Agora, se eu depois for aprofundar em determinada área, aí, em geral, eu vou buscar esses dicionários mais especializados. Para você ter uma ideia, eu estou lendo um livro lá sobre justamente esse assunto, a história
O título do livro é A Ciência Começa na Palavra, que é justamente isso, o processo da história da ciência, mas com enfoque na terminologia. E em nenhum momento, até onde eu li, ele fala em eurismologia, por exemplo. Então, você vê, eurismologia é uma palavra dicionarizada, tem no AIS, é uma palavra antiga. Então, eu acho que a gente saber fazer esse contraponto, esse jogo, eu acho que é o ideal. Mas, nesse momento, eu priorizo mais do geral para o particular. Também da definição na primeira página, no final da penúltima linha, você coloca polineurolexicologia. O que seria isso? Como é que funcionaria na prática? O que a gente quis chamar a atenção é que toda essa preocupação, essa priorização, esse investimento que a gente está chamando a atenção aqui para que todos nós façamos no processo de estudar os VERPONs, ele tem que ter um fim assistencial. Que muitas vezes isso no passado faltou. A gente pode estudar várias personalidades que foram polímatas, eruditas, e muitas vezes elas não tiveram essa preocupação em atender, assistir e cuidar de outras pessoas. Então, não dá para desvincular esse processo de você qualificar o próprio dicionário cerebral, o próprio mental soma, para você aplicar isso na prática. E aqui, no caso principal, é o processo da ATARES. Então, como a gente comentou antes, a pessoa que domina vários idiomas, por exemplo, ela pode ajudar pessoas de diversas línguas, de diversos países. Por exemplo, aqui no nosso caso, visitantes que vêm de fora, ela vai poder usar o mesmo nível de aplicação da VERPON naquele idioma sem problema nenhum. Então, isso tudo tende a ampliar a possibilidade assistencial. A pessoa que é, no caso, médica, e ela é mais generalista, ela também tende a ampliar o seu campo assistencial. Então, foi por isso que eu quis chamar a atenção que toda a preocupação de domínio dessas ideias, ela tem que ter um processo assistencial. E é por isso que muitas vezes eu vejo que as pessoas não valorizam, eu coloquei aí também a condição das provas da Conscienciologia, as pessoas não valorizam muito essa participação porque não veem essa aplicação, acham muitas vezes que é um processo de competição e assim por diante, mas elas esquecem dessa condição, porque a prova, ela é justamente uma prova, né, um teste para a gente poder ver a quantas anda o nosso conhecimento. A ciência, de modo geral, é a área do saber que mais caminha, né, que caminha mais rápido. E na Conscienciologia, talvez seja até mais rapidamente ainda, em função de ser nova, em função de ter muita coisa para a gente ainda dissecar. Mas eu lembro que no início, nos primeiros anos da prova geral de Conscienciologia, havia muito essa resistência, né? Inclusive pessoas antigas da Conscienciologia que não participavam, muitos ainda não participaram até hoje. São poucas pessoas que participaram desde a primeira vez, da primeira etapa. Então isso demonstra para mim que muitas vezes a pessoa não entendeu a razão de ser daquela prova. E o que eu procuro tirar de partido é que quanto mais eu fixar essas ideias nesse cérebro, mais isso vai ficar vincado na aula memória, mais isso vai me ajudar no próximo corpo em termos de retrocognição. E na hora do vamos ver, que é o processo da prova, é que você realmente vê o quanto que você consegue, né, dominar e acessar e lembrar desses conceitos. Então eu acho que é uma forma válida de se fazer isso, e lembrando também da prova da imagística, que aí pega justamente o processo mais analógico do dicionário cerebral analógico, processo mais de cultura, de polimatia que nós temos, isso tudo vai ser colocado à prova. Então, superar esse processo mais orgulhoso, vamos chamar assim, de mostrar o que deu, a nota que saiu, eu acho que é o primeiro passo para a gente poder entrar nisso aí que você chamou atenção de polineurolexicologia interassistencial. Pedro. Pois não. Vai lá, Milena, pode ir lá. Posso fazer a pergunta? Pode, vai. Na página 20, você, ali no investimento, você comenta a questão das autoneosinapses para a vivência dos extrapolacionismos parapsíquicos. Você pode comentar como isso ocorre com você? Sim. Muitas vezes
Eu antes era muito mais tímido quando eu não tinha nenhuma vivência numa determinada área, com uma determinada verpom, e eu pude observar que depois que eu assumi escrever verbetes, muitas vezes até mais avançados do que a minha própria teática, ou seja, a minha teática ser um percentual não tão grande, eu percebi que isso ajudou ou desencadeou a vivência naquela área, com relação àquela experiência específica. E tem muita lógica, porque é um processo parafisiológico. Se nós temos uma vivência, vamos pegar uma experiência básica, uma projeção, a pessoa que nunca ouviu falar em projeção, e ela tem a experiência e ela volta, a tendência vai ser ela usar o conhecimento que ela tem, as sinapses que ela já tem, para tentar decifrar aquela experiência. E muitas vezes ela vai catalogar aquela experiência num ramo, numa condição que não é a melhor. Então eu dou muito valor para a pesquisa, mesmo que seja teórica, para fenômenos mais avançados. Para ter uma noção, o processo do epicentrismo, quando a gente começa a trabalhar, por exemplo, no campo de ECP2, muitas coisas acontecem, muitos fenômenos acontecem que a gente muitas vezes não entende por justamente não ter sinapses especializadas. Então, em função disso, hoje em dia eu dou mais assim uma banana para essa condição. Eu procuro ver, estudar, falar, colocar muitas vezes no verbete, justamente para ver se aumenta o meu grau de compreensão daquela realidade ou daquela para-realidade. E aí, quando a coisa se manifesta na prática, eu começo a pelo menos aumentar o meu grau de entendimento daquela realidade. E você vê que a gente chamou atenção aí, o processo de neoparacognição chama a autoverbação, justamente por isso, tem duplo sentido. Uma coisa chama a outra, uma coisa puxa a outra, e uma coisa é sinônimo da outra também. Para a gente falar realmente em paracognição, tem que ter um nível de verbação, senão fica realmente muito lacunado, fica muito teórico e a coisa fica sem energia. Então respondendo a sua pergunta novamente, eu vejo que os amparadores eles têm interesse em que a gente estude e procure entender isso na prática para eles poderem mexer mais conosco em termos de extrapolacionismo. Pedro, aqui no B. Ali na etimologia, na primeira página, eu não entendi bem a relação entre o orismos, do grego orismos, e a definição a definologia. Onde o significado de orismos está na definologia? Não. É que orismo significa, você está vendo aqui, delimitar, limitar, demarcar. É a definição. Então, a orismologia é a ciência da definição técnica. Então, o que a gente procurou chamar a atenção aqui é quais são os conceitos técnicos que nós temos na nossa cabeça, na nossa pensenidade. E aí eu resolvi colocar prioritária porque muitos materialistas, muitos cientistas eletronáuticos, eles dominam vários conceitos. Tem várias áreas do saber, a orismologia deles, a orismo-pensenização também é grande, também é abrangente. Só que aí o prioritário por quê? Em função da conscienciologia, em função de serem os conhecimentos mais evolutivos, mais, avançados, mais prioritários para o nosso processo. Então, a orismo-pensenização, na realidade, no meu entender, ela está dentro da lexico-pensenidade, que seria, vamos dizer, o conjunto de palavras, termos, conceitos, tudo que existe na nossa pensenidade. Tudo aquilo que a gente já domina, já entende, você lê e você entende. E aí, um subconjunto dessa realidade, desse processo da lexico-pensenidade é a orismo-pensenidade, aquela mais técnica, aquela da ciência. Entende? Então, é como se fossem os conceitos da paraciência, no nosso caso aqui. Por isso que a gente colocou aqui de neoconstructos, neoideias, neodefinições, em função de serem as neoverpons. Então, é tudo aquilo que a gente já domina da conscienciologia. E aí vem a intenção, pelo menos, de fazer essa listagem de 100, para a gente poder fazer um cotejo de quantas ideias a gente já domina, pelo menos já ouviu falar, já sabe mais ou menos para que lado que vai, e aquelas que a gente simplesmente não conhece, nunca ouviu falar. E isso vale a pena a gente fazer esse balanço para justamente fazer essa qualificação, né? E hoje em dia, com a tertúlia diária, com as mini-tertúlias, com o processo de ser online, né, das itinerâncias, então tem muitas pessoas que estão
muito afiadas, elas estão levando a sério, muitos alunos, né? As pessoas que a gente encontra fora daqui, e elas estão acompanhando pé e passo a nossa discussão, o nosso diálogo. Então, para quem é professor hoje, tem que fazer um esforço, eu vejo, de se manter atualizado, sabe, nesse sentido. Senão a pessoa vai ficar capenga, né? Ela vai ficar com uma conscienciologia positiva, tudo certo, mas é antiquada, né? Parou no tempo, sabe? Obrigado. Pedro, aqui do lado do Ricardo. Eu acho interessante, você comentou a respeito da horizontalpensinização do pessoal da academia, né, ser mais vasta. Agora tem um paradoxo, eu estava num congresso semana passada, e tinha uma PhD lá, né, que comentou que ela foi fazer uma definição de um termo e fez uma tarefa de criança e foi consultar no dicionário, né. E uma outra PhD lá, de meio século de PhD, também comentou que era um besteira esse negócio de dicionário, que não prestava para nada, que tinha 10 definições da mesma palavra, que aquilo era horrível, né? Então, é engraçado você ver o paradoxo que tem nessa questão da academia, né? Então, PhD, mas que... você vê, o congresso sobre superdotação, né? Exatamente, o processo da erudição, ele até certo ponto é mal visto em função disso, né? Do pedantismo, que essas pessoas que se colocam numa condição de conhecedoras de um determinado campo de saber, se manifestarem assim, né, se colocarem acima disso, mas na realidade ela está denunciando um grau de ignorantismo dela. E o próprio PhD, o fato dele ser muito bom numa determinada área, mostra que muitas vezes aquilo é muito pouco, né, muito limitado, e se ela ainda se manifesta assim, aí realmente piora tudo. Agora, aqui a turma costuma chamar isso de preguiça especializada. A pessoa tem preguiça de estudar outras áreas que não seja aquele foco que ela recebe o dinheiro todo mês, se ela está dando aula, fazendo pesquisa. Então ela não estuda o outro, que isso é a preguiça que ela tem daquela moldura, que ela considera a moldura, que é a secundária. Então, aí num caso desse, era falar para ele que nós temos 6.000 dicionários aí. Eu até pensei em falar, mas não falei não para não chatear. Porque... Mas aqui na página 16, a principiologia, o segundo princípio, da manutenção cognitiva interexistencial. O que você está falando em termos da qualidade da cognição ou do conteúdo da cognição? Na verdade, das duas coisas, né? Hoje a gente pode se considerar produto, né, da série X, né? A gente é o resultado daquilo que a gente vem priorizando ao longo das nossas vidas. Então, a gente comentou um pouquinho antes, eu acho que isso tudo é sintetizado no nosso Mater Pensene, aqueles interesses que nós temos, aquilo que define o nosso interesse, aquele, vamos chamar assim, um vetor resultante dessas retropriorizações. E isso, quando a gente coloca o foco do processo cognitivo, isso aparece muito, eu vejo, na capacidade ou na condição que a pessoa demonstra na organização mental, por exemplo, na neofilia, no quanto ela é capaz, muitas vezes, de abrir e renovar determinados conceitos que ela, porventura, tenha. Então, essa possibilidade da gente vir trazendo esses conhecimentos, essas convicções do passado, é que muitas vezes nos permite, hoje, nos manifestarmos de um modo mais ou menos equilibrado. E como hoje a gente está aí, fruto do primeiro curso intermissivo, eu vejo que daqui para frente, e aí a minha insistência em muitas vezes falar mais nessas palavras pedais, nesse processo de neuroléxico, porque eu acho que isso é uma das sínteses. Há muito tempo atrás, eu lembro que o professor Valdo, uma vez conversando comigo, ele comentou que o que interessa é a acumulação de cognição prioritária. E realmente uma das sínteses, né, que a gente pode fazer do processo evolutivo e da conscienciologia. Então, desde então, eu venho levando isso muito, muito a sério e procurando ver daquelas áreas que eu tenho mais a tendência. Então, aí entra o processo de medicina, esse processo com as palavras, né, com as letras, juntando essas duas coisas, você usar esse processo mais assistencialmente, isso tende a potencializar o próprio estudo, porque você se sente mais motivado, né? Como se você entrasse numa linha que você vai caminhar mais rápido, porque é como se você recuperasse aquela sua linha do passado, né? Então, aquela retrosenha você já
tem mais ou menos uma noção, ela não está esgotada, ela tem que ser qualificada, principalmente em função do parapsiquismo, que muitas vezes faltou. Então isso ganha um outro sabor, né? O saber que ganha por isso que eu já era jovem assim da sua idade, o meu slogan, sabe, a minha faixa, o mote para a minha vida era suar sangue. Sabe por quê? Muitos lacrimejam de alegria. Ninguém sangra de alegria. Isso é para pensar. É o contraponto, né? O mental soma, o psicossoma, o auto-esforço. Por aí, o psicossoma exige. Então a pessoa não pode ter preguiça. Nem as preguiças setorizadas, essa especializada, não pode ter. Tem que enfrentar aquilo que precisa. É bom a gente apertar esse cara que está perto de você também. Suar sangue. Esse é o nosso dístico. É a nossa faixa. Obrigado. Pedro, aproveitando a linha Estrangeirismologia, segunda linha, o que é o Magni Pretiomo? É o homem de grande saber, né? Então a ideia é que como a gente estava até comentando, pegando esse gancho aí com o Tiago, esse grande saber atualmente seja esse grande saber multidimensional, esse processo mais evolutivo e interassistencial. Então, por isso que eu coloquei essa expressão para fazer um contraponto. E tem a última aí também, a Consim Bookworm, que é justamente a devoradora de livros, né? O processo de ler muito e você estar inteirado das coisas. Uma curiosidade aí, Pedro, na página 16, lá embaixo em efeitologia e neossinapsologia, você traz a fixologia e sesquipedalismologia. Você que cunhou? Você que cunhou os termos ou já existia aí? Não, acho que isso já, na Conscienciologia já existe. Já existe, tá. Então, a ideia foi justamente chamar a atenção para isso. Eu vejo que existe um conceito que o professor Valdo já trouxe nos livros, os tratados, de heredopensene com H, que é o processo de hereditariedade. O heredopensene é justamente o pensene resultante da sua bagagem holobiográfica. Então, quanto mais na nossa bagagem holobiográfica nós tivermos esses construtos, né, esses neoconstructos, principalmente vivenciados, mais eu acho que a gente vai caminhar mais rápido e, vamos chamar assim, dar menos trabalho para os amparadores. Mais a gente vai ter a nossa autonomia evolutiva, porque a gente vai entender mais. Um dos motivos, ou melhor, um dos efeitos que eu vejo de se estudar a orismologia, eu vejo que é você, na realidade, na prática, o que é? Você associar o processo de definição com o processo da ciência. E a definição, na realidade, ela ajuda a auto-organização mental, porque você vai ter que colocar no papel a coisa de um modo claro, você vai ter que definir aquilo, você vai ter que abarcar todo aquele conceito com aquelas palavras. A gente tem que ser conciso, porque não pode ficar explicando muito, não é isso? Então, tudo isso mexe com a pensenização, com a pensenidade e faz a gente, muitas vezes, necessitar de expandir o nosso dicionário cerebral, porque muitas vezes existe aquela palavra mais adequada para fazer aquela definição. Então, quando a gente faz isso, inevitavelmente a gente necessita de mexer com afixos, de mexer com sesquipedais, de mexer com termos técnicos da ciência de um modo geral, e assim por diante. Nesse livro que eu comentei, o autor estava colocando o seguinte, que na época de Roma, no início, havia ainda muita influência dos gregos. E o processo de ciência foi muito influenciado pela civilização grega. Então houve um momento, pegando até a sua área de estudo, em que coexistiu um bilinguismo em Roma, em que todas as ideias novas, os termos mais técnicos eram derivados do grego e eles falavam grego, porque todo mundo dominava já em função da influência que havia. Já o processo do direito foi muito influenciado pelos costumes, veio muito de baixo para cima, foi um processo mais popular, e isso ganhou o latim. Então esse bilinguismo do grego com o latim, em determinado momento de Roma, isso foi muito presente. Depois não, depois do latim acabou engolindo o processo científico e influenciou toda a nossa
civilização. Então eu vejo que não tem como a gente abrir mão dos afixos em função disso. Isso tudo é uma herança lá de trás e atende porque é conciso, porque traduz, né, um conceito que está ali por trás, você consegue criar palavras a partir disso. Então eu vejo que é praticamente inevitável. Ele pode ajudar muito nesse processo. Você estava falando, até te perguntei um dia da onomasiologia, né? Você e das ideias, é aí que entra o dicionário analógico mesmo, né? Você tem uma ideia, mas você não sabe que palavra que você vai representar melhor aquilo. Os afixos podem te ajudar a criar aquela palavra para aquilo, mas às vezes tem uma palavra você que não sabe. Isso, exatamente. Você passa por isso, como é que você trabalha com isso? Exatamente. Às vezes você tem uma vivência, você quer traduzir em palavras, você tem que... Uma coisa que eu procuro fazer é escrever. Antigamente eu não escrevia tanto, eu ficava pensionizando e teorizando muito. Mas quando você coloca no papel, você sabe que muitas vezes ainda não é aquela palavra, aquela expressão. Então esses, no caso de verbetes que eu quero escrever, eu deixo maturando. E aí, conforme as minhas leituras, muitas vezes eu falo com a Cris, encontrei uma palavra que acho que vai me ajudar a definir ou a expressar melhor aquela ideia. Então eu acho que tem que ter essa noção também de tempo de maturação, porque senão a gente acha que a gente já sabe, já está um produto feito e você acaba limitando aquela ideia, entende? Você acaba castrando aquela possibilidade. Eu quero dizer que nós estamos offline, tá? Ok. A chuva pegou tudo. Estamos sem internet. Pedro, mais uma, só para... Aproveitando que eu estou com o microfone. Em polinomiologia, Pedro, na página 17, ali na penúltima linha, já caminhando para a última, você põe ali o polinômio autopensenologia, lexicopensenologia, orismopensenologia e materpensenologia, ou seja, a ideia é isso, se tornar um materpensene. Como é que você vê, como é que você vivencia isso? Exatamente, eu acho que, a gente até comentou, eu acho que aí vai, como se a gente pegar aí a linguagem matemática em termos de conjuntos e subconjuntos, na nossa pensenização existem vários construtos, várias ideias, ideogramas, várias informações, que isso a gente pode traduzir em palavras, em termos, em signos, que seria a lexicopensenologia, e aí vem desses aqueles mais técnicos, aqueles mais, no nosso caso aqui, mais prioritários, aqueles mais evolutivos. Com o tempo, se nós conseguirmos fazer da nossa manifestação a representação, ou vamos dizer assim, a manifestação de um construto desse avançado, eu acho que isso é o ideal. Naquele verbete realidade autológica, eu procurei trabalhar um pouco com isso, quer dizer, aquele conceito que a pessoa é sinônimo, por exemplo. Sinônimo porque, não só porque ela estuda muito aquilo, mas porque na manifestação dela, ela transpassa aquilo, ela deixa aquilo muito claro, muito óbvio. E aí, para isso acontecer, isso vai ter que, de algum modo ou outro, reverberar no megatrafor. E na hora que pega o megatrafor e isso se potencializa, aí eu vejo que a pessoa começa a trabalhar com materpensene. A coisa mais complicada nesse caso, para isso se concretizar na prática, é muitas vezes, primeiro, a gente saber qual é o nosso materpensene do passado, essa retrocene que eu estava falando, tentar descobrir pelo menos um veio pelo qual a gente veio, desculpa o trocadilho aí, veio fazendo a nossa evolução, e aí ela usar isso na prática, ou seja, não ficar tão teórico. E aí, pouco a pouco, o materpensene ele começa a ser burilado. Mas eu não sei, acho que até certo ponto isso é coisa assim para o final da existência, porque nós estamos competindo uma vida com toda uma holobiografia. Se nessa holobiografia a coisa já está mais assentada, já está mais positiva, já tem como a pessoa fazer esse materpensene, essa qualificação desse materpensene, pode acontecer. Mas às vezes o processo é mais cirúrgico, eu vejo que vai demorar algumas vidas, alguns cursos intermissivos. Agora, nesse processo do bilinguismo que você estava falando lá em Roma, ele acontece quando uma civilização conquista outra, e exatamente, tem um fenômeno que eles chamam de substrato linguístico, que é o que acontece com o tempo. Mas isso aconteceu, por exemplo, no Brasil, né? O pessoal falava o tupi e o português durante um bom tempo, nas Américas em geral, e aconteceu com as potências imperialistas nas ilhas, aí que deu origem aos crioulos, que eram as línguas aborígenes, que aí depois, com a contribuição das línguas dos conquistadores, misturava e dava uma terceira língua. Isso é um fenômeno bem comum que acontece.
E se a gente não está ligado nisso, muitas vezes você cria um certo distanciamento, né? O processo, muitas vezes, do puritanismo, purismo linguístico, Exato. tudo isso pode dificultar essa interação, né? Muito bom. Pedro, aqui. Orismologia tem a ver com ciência, né? As definições dos termos científicos. Eu achei que ficou faltando você falar que isso está dentro do paradigma consciencial, apesar de ser muito óbvio. Né? Ressaltar mais que a definição dessas neoverpons, elas vão tá fazendo a ruptura de paradigma, né? Na realidade, eu procurei traduzir, talvez possa não ter ficado tão claro, traduzir isso que você está pedindo quando eu coloquei o prefixo neo. Então, quando eu chamo de neoconstructos, neo-ideias, neo-definições, é aquilo que é novo. E aí a conscienciologia, ela justamente é a área de ciência que não é da ciência, ela é da paraciência, ela é multidimensional. E aí a gente colocou aqui técnicas libertárias e paracientíficas e evolutivas, justamente para dar esse cunho, sabe? De que é a ciência que estuda o processo evolutivo de maneira prática, de maneira teática. Então, a intenção foi fazer isso e fechando com os intermissivistas lá no final. Sejam consciens ou consciexes, isso traduz, vamos chamar assim, a realidade da conscienciologia. Agora, eu fico imaginando, pegando um gancho na sua pergunta, como que isso se deu extrafisicamente, por exemplo, quando nós estávamos no curso intermissivo, na extrafisicalidade. Então, muitos de nós viemos de diversos ramos do saber, e ao se deparar com essa possibilidade de estudar a conscienciologia, a evoluciologia, nós tivemos que fazer essa adaptação, essa renovação, no caso aí parasináptica, né, no nosso paracérebro. Então, acho que essa deve ter sido uma das maiores dificuldades ou cirurgias pelas quais nós passamos. Né? Ontem, estava lendo o verbete, aí deu a impressão assim, tanto de coisa que ainda falta para saber, assim, sabe? Deu assim, aquela impressão assim, nossa, é preciso realmente de expandir. Bem-vinda a bordo. Né? A gente sente isso todo dia, a gente vê que isso na realidade é uma cenoura, né? Porque motiva a gente a estar pesquisando cada vez mais. O professor Val traz sempre ideias novas para a gente poder aprender, maturar e evoluir. E eu vejo que existe uma inteligência muito grande nisso, porque existe a formação de uma massa crítica, e aí quando isso já está mais ou menos assim, eu vejo que 51%, aí vem uma ideia nova para puxar essa massa para cima, e aí vai. Não é nossa. A maior inteligência é essa que nós achamos que o povo aqui tem, por isso que a gente está com eles. Então a maior inteligência é a de vocês. Se a gente não admitisse que vocês tivessem inteligência, eu não estaria aqui. Demora, mas vai, né? Isso é a coisa mais séria. Não é paradoxal, sim. Não, é real. Sim, é real. Né? Entende? Não, mas eu acho que tem lógica. E assim, até pegando esse gancho que o professor Walter falou. A inteligência desse povo, esses jovens aí, ó. É por aí, essas jovens. E assim, uma certa dificuldade também em aceitar assim, a importância assim, dessas definições técnicas, essa dificuldade de lidar com a tecnicidade, sabe? Eu senti muito isso. A gente vê, eu vou até passar aqui para a Cris, que ela trabalha muito com as definições dos verbetes. E eu vejo que ela, vamos dizer assim, ela tem muito isso bem trabalhado, ela tem muita clareza de ver, às vezes, qual a palavra adequada, qual a melhor maneira de se fazer a definição, porque, na realidade, a definição ela vai denunciar o nosso nível de cultura, de organização mental, de conhecimento daquela área e a própria tecnicidade. Então, ela tem uma dinâmica, eu vou pedir para ela falar, que ela usa lá no Verbetografia, que acho que ajuda a entender, muitas vezes, como que as pessoas pensam. Fala um pouquinho, por favor, Cris. Eu estou brincando aqui só se a Rosa autorizar. Ela que é a nossa chefa no programa Verbetografia. A gente tem uma aula da definologia dentro lá da proposta do trabalhar para escrever verbete. E nessa dinâmica a gente procura, pede para as pessoas lerem as definições delas sem dizer o título.
para justamente ver a repercussão nas pessoas do entendimento da definição dela, que tipo de evocação que vem na cabeça das pessoas na hora que elas escutam a definição sem saber o título. Claro que é só ouvindo é uma coisa, você lê, você consegue pensar com mais clareza e raciocinar mais claramente. Tem que arranjar um texto que não comece com a definição. A gente tira o título e, na verdade, começa a partir do verbo. O título, a definição tem que dali tirar. para frente, né? E também, claro, antes a gente ensina para o pessoal a estrutura da definologia, né? Então, você sempre vai usar o artigo definido, o título do verbete, o verbo ser e os termos introdutórios da definição e depois os termos diferenciadores da definição. Então, se a pessoa segue essa fórmula, ela tende a errar menos na definição dela, né? Porque ela segue aquela estrutura e ela usa depois do verbo essas palavras que introduzem a sua definição, que praticamente são sinônimos das palavras que estão no título do verbete. Então, ela vai em graus, ela vai em camadas na definição, né? Ela começa com os sinônimos do título e depois ela entra para caracterizar, diferenciar, qualificar aqueles termos genéricos aos quais ela colocou depois do verbo. Então, fica mais claro e você é mais didático na sua escrita da definição, né? Então, essa que é a proposta que a gente trabalha lá no programa Verbetografia. Pode falar, Rosa. Quer falar? Não perca, é isso que ela está falando, vale a pena. Porque outra coisa que a gente pode tirar disso é que a experiência ajuda. Você, depois que tem esse conhecimento técnico, com a ajuda das pessoas que têm experiência nessa área, você vai fazendo e você vai ganhando know-how, e isso uma coisa acaba ajudando a outra, né? Ô Pedro, na página 15, na última linha, eu queria que você falasse mais sobre orismopensenização prioritária, manifesta através da autotridaxiologia interassistencial. Como a gente comentou, acho que com a Arlindo no início, uma das formas da gente poder avaliar a orismopensenidade, na realidade o nosso processo mental é através da nossa manifestação. E essa manifestação, se a gente puder colocar esse prisma da tridotação, ou seja, o processo intelectual, o processo parapsíquico e o processo da comunicabilidade, a gente consegue fazer um diagnóstico melhor, pelo menos tende a ser mais completo e complexo também. Então essa que foi a nossa intenção. Nós temos que conjugar aqueles conceitos que nós temos, teóricos, na prática, através da manifestação, principalmente da manifestação docente. Porque a docência, inevitavelmente, ela vai envolver o estudo para você falar, vai envolver a comunicação, quais são as palavras, os sinônimos, os exemplos, os ganchos que a gente pode utilizar, e o parapsiquismo, ou seja, o que está por trás, o que está rolando, o que está acontecendo durante a manifestação, ali no caso do professor. Então, eu pelo menos procuro sempre colocar essa realidade teórica na prática, esse processo cerebral na manifestação diária. Ô Pedro, pegando o gancho ali da definição que a Cris estava explicando, ali na sua definição o Tiago chamou a atenção você colocou 7 NELs, né? Foi de caso pensado isso aí, né? Sim, a ideia é porque como a gente está trabalhando com uma coisa complexa, que é a cognição, a nossa cognição cerebral, não dá muitas vezes, quer dizer, até daria, mas quando você coloca essas 7 expressões, até certo ponto sinonímicas, ela ajuda a demonstrar a largueza daquele conceito, a abrangência daquela ideia. Então, neoconstructos, neoideias, neodefinições, acepções, neoconhecimentos, e neoconceitos e neoverpons. Por que você aí não colocou, não italicizou o neo? Porque normalmente, até onde eu sei, é a questão da fórmula da enciclopédia. Na definição, quando tem as 7, não faz. Tá. Eu ia te perguntar uma outra coisa, Pedro. Ali você chama atenção em 2 pontos assim principais, na sinergismologia e depois também na crescendologia, você fala de retrocognição. Você já falou assim da questão de vincar, né, essas neoverpons, os conceitos na nossa memória agora para ajudar numa próxima vida. Agora, você vê também com relação a retro, nesse momento acessar, como é que você vê isso? Por quê? Porque por vários motivos. O primeiro deles, você está mexendo com a memória. Então, quando você está mexendo com o órgão, a função faz o órgão. Então, é como se você estivesse estimulando a própria
a própria memória. E principalmente uma memória qualificada, porque a memória é intermissiva. Então eu não vejo assim uma saída mais prática do que a gente recuperar cons do processo intermissivo, além do processo de escrever overpons, escrever verbetes e assim por diante. Além disso, existe um processo assistencial. Então, quando a pessoa ela se dedica sinceramente a melhorar, a ir naquelas áreas do conhecimento que ela não sabe, por exemplo, a encarar o autodidatismo, que não é fácil, porque gera uma insegurança. Você vai falar sobre uma área que não é a sua, você não estudou, você não se graduou naquela área, então é natural que a pessoa tenha um certo nível de insegurança. Mas se ela coloca o processo assistencial, o processo de esclarecimento, a intenção está qualificada, os amparadores eles aparecem. E aí é o que eu vejo que muitas vezes essa movimentação, essa qualificação cerebral permite os amparadores poderem, através do extrapolacionismo, fazer com que a pessoa lembre de outras vidas. E se ela fez, como a gente comentou lá, acho que com a Milena, se ela tem essas sinapses preparadas, uma coisa ajuda a outra. Quer dizer, eles vão trabalhando do lado de lá, com a paratecnologia, com as evocações, com as inspirações, e nós, ao mesmo tempo, estamos preparando o terreno aqui, em termos sinápticos, para poder entender e compreender aquela informação, aquela mensagem. Principalmente porque se há essa intervenção amparadora, extrafísica, eles não dão ponto sem nó, como a gente sabe. Então, eles não querem fazer com que a gente lembre só por lembrar. Muitas vezes é justamente para, por exemplo, nesse caso que eu dei do autodidatismo, para mostrar para a pessoa que ela já estudou aquilo no passado, que ela se saiu bem, que isso vai aumentar a autoconfiança dela, ou que muitas vezes ela errou naquela área no passado, então ela precisa retomar aquela área hoje para poder atender essas pessoas que muitas vezes ela desviou, ela foi anticosmoética, enfim. Existe uma mensagem, um cunho assistencial por trás. Então, seja através da parafisiologia, ou seja, da gente ficar mexendo com esses conceitos, e isso de uma forma ou de outra, ajudar o paracérebro a descer mais, a decantar, a fazer esse download, seja através do processo mais parapsíquico, com a ajuda dos amparadores, eu vejo que uma coisa acaba batendo na outra, sim. Pedro, você estava falando da docência aí, me ocorreu uma coisa, muitas vezes a gente trabalhando com conscienciograma, é muito comum a pessoa fazer um curso com a gente e falar, eu comprei o livro no lançamento e nunca consultei, ficou na estante. E você falando de docência, eu liguei uma coisa assim, que eu também acho importante. O que você pensa, ou você já pensou sobre isso, na formação docente na CCCI, ter o uso de dicionários para os futuros docentes, para quem está em formação? Porque às vezes eu acho que, básico, sinto uma gap. Por quê? A gente consulta quando precisa, não tem jeito. Mas pouco a pessoa não tem intimidade, né? Pouco se explora, só vai na hora da necessidade. Entende? Não tem intimidade. Eu vejo que a pessoa só ganha, né? Acho que isso é básico, tem que usar e não deixar disponível, mas tem que se inserir, às vezes, dinâmicas para mostrar. O curso Lexicologia, que a Cris coordena com a Rosa, é justamente isso. A ideia é quebrar esse tabu e mostrar as possibilidades que o dicionário tem. E cada vez mais que você consulta, mais você expande a cognição, às vezes consultando a mesma palavra que você já sabe. Tem alguns cursos meus que eu perguntava para a pessoa, quantos dicionários tem na sua biblioteca pessoal? Isso é um diagnóstico, denuncia, né, o nível da pessoa. Você coloca a pessoa no lugar dela. Eu vejo, por exemplo, você quer um processo analógico, que eu aprendi muito quando eu vim trabalhar aqui na medicina, tem um chefe do serviço que é como se fosse assim, um rato de biblioteca da medicina, ele sabe tudo, especificamente da radiologia. E várias vezes eu via ele consultando os livros por uma coisa banal, uma coisa simples, uma doença que todo mundo sabe, e ele ia lá, e ele me falou, sempre que eu venho aqui, tem uma coisa que eu muitas vezes não lembrava, não sabia, eu aprofundo aquilo que para mim já tem conhecimento, entende? Então essa disposição de você estar o tempo todo consultando aquilo que você já sabe, ou pensa que sabe, você vai aprofundando as camadas. Agora, quem não consulta nem no começo, como o Tiago estava falando ali da senhora, PH Diva e o PH Deus, entendeu? Anos-luz de distância dessa possibilidade de realmente ter aquilo que a gente chama de polimatia, né? Eu tenho mais de 10 dicionários junto do computador que eu trabalho. É inevitável, né? Exatamente.
Aí, da mesma forma que isso acontece às vezes no conscienciograma, a pessoa nunca comprou há 10 anos, nunca consultou, e quando ela começa a entender o conscienciograma, aí ela começa a usar o livro, eu acho que talvez na formação docente ou outro tipo de informações aqui nossas, se colocasse dentro da formação o uso do dicionário, também ia começar a pessoa... Sem dúvida, mexe com tudo. Por exemplo, a pessoa começa a explorar mais, a tirar mais proveito do dicionário. Pegando um exemplo, o universalismo. Se ela se depara com ideias, com palavras, com expressões, às vezes seja de outra língua, seja de outra área do saber, e ela se dedica àquilo, ela está ampliando pelo menos a predisposição de vivência do universalismo dela. Se ela dá o passo atrás e ela não parte para isso, é muito difícil essa vivência. Um dos maiores proveitos que eu tive de fazer esse dicionário de jargões, que a gente está ainda fazendo, mas já tem bastante palavras, expressões e termos lá, foi justamente isso, você estudar a manifestação linguística de determinados grupos pequenos, às vezes são minorias e às vezes populações inteiras. Justamente você expande a sua compreensão daquela manifestação consciencial. Então isso já dá uma predisposição assistencial muito grande. Quando você, por exemplo, quando eu pegar um caso aqui, tem o jargão dos homossexuais, por exemplo, que ele é muito curioso, ele é muito jocoso, ele às vezes é pesado porque tem muitos palavrões, mas é muito inteligente. Então, porque são verdadeiros gênios, né, o processo dos homossexuais. Então, e aí quando você vê a manifestação de um homossexual, tirando todas a patologia inerente, você entende mais aquela consciência através do vocabulário que ela utiliza. E assim é para tudo. Processo de regionalismo, processo do próprio poliglotismo, você estudar uma cultura e através da língua daquela cultura você vê como que as pessoas pensam. Isso dá uma possibilidade de entendimento consciencial muito grande. E tudo começou por um processo, às vezes, simples de você querer entender como as pessoas se manifestam, uma palavra, uma expressão, o que é aquele conceito na prática, entende? Então, acho que por aí a gente pode tirar muito partido. Pedro, aqui. Na antagonismologia, vi que você chamou atenção para algumas áreas adversas, né? Eletronáutica, questão das doenças degenerativas, mas eu não queria entender qual foi o motivo de você ter escolhido especificamente a melopensanização aqui. Assim, a melopensanização é a pensanização mais artística, no caso mais musical. No sentido de fazer um contraponto entre arte e ciências, simplesmente. Por causa da música, teve alguma não, motivo especial? Né? A melo vem da melodia, né? Foi justamente para fazer um contraponto com o processo mais artístico. Então, representando mais o processo artístico de modo geral. Isso. Eu sei que na música tem muito processo matemático, tem muita lógica, tem muito processo. Mas aqui foi mais a condição da comoção propiciada pelo processo artístico, entende? Se há um predomínio na nossa manifestação pensênica desses pensenes, quer dizer, dessa característica de pensenes, há uma tendência da pessoa ter mais dificuldade de entender a orismologia. Pedro, pois não. Você tem algum critério, tem alguma técnica para você fazer a avaliação da linguagem na medicina? Que a linguagem da medicina é toda uma linguagem bem difícil, né? Tá. Eu não sei se eu entendi a sua pergunta. A linguagem... A nível de... assim, como é que você aplica essa coisa da orismologia, da lexicologia também, pode ser um pouco mais amplo, assim, para avaliar a linguagem da medicina? Você faz isso ou não? Porque é natural, né? É inerente. Eu não acho que a linguagem da medicina seja tão difícil assim, porque se você entende a formação das palavras e dos conceitos, principalmente greco-latinos, você fica mais fácil de se entender, de se compreender os conceitos médicos. O que talvez eu possa falar para te atender, aí não sei se vai ajudar, é que uma coisa soma com a outra. Então, a linguagem médica talvez tenha me ajudado, me preparado a expandir mais a minha orismopensenidade e assim por diante. Então, pegando aí um gancho para a gente aprofundar. Daquilo que eu tenho como hipótese na minha última vida, eu ter mexido com a medicina e ter mexido com dicionários, e hoje isso está se repetindo, eu vejo que
vamos dizer assim, essa possibilidade, como é o próprio professor Valdo é assim também, isso tende a ter um processo sinérgico que expande a possibilidade de se conhecer outras ideias, outros conceitos. Você pode utilizar holopensene específico seu, que funciona mais para você. Exatamente. Você tem autoconsciência do holopensene. Exatamente. Então isso potencializa. Falo comigo, de bibliologia comigo. Exatamente. Agora, o negócio nosso não é só lembrar de vidas anteriores, é saber o que a gente tem de importante nessas tendências. E usar agora, né? Usar. Então, nesse sentido, Rosa, não fico avaliando, eu fico, na realidade, tirando partido. E outra coisa que eu acho interessante é o seguinte: na minha profissão, diferente até de outras áreas médicas, eu faço, até certo ponto, muitas narrativas ou muitas descrições, porque meu processo é todo de laudo. Então, eu estou vendo uma imagem, vamos supor, uma imagem de um tumor que está invadindo uma estrutura, eu tenho que descrever isso para uma outra pessoa, que é o outro médico, e eu tenho que saber o que ele quer saber, e eu tenho que usar as melhores expressões e palavras ali para ele poder entender e ajudar melhor o paciente. Então, até nesse sentido, eu vejo que a radiologia me ajudou, e aí eu procuro tirar partido daquelas expressões, daqueles termos mais adequados naquele contexto. Não sei se você chegou a fazer alguma leitura, naquela época que o professor Val estava abordando muito a questão dos celtas, dos druidas, e tudo. Não sei se você chegou a fazer alguma leitura a respeito disso. Eu, por um outro incidente paralelo, que não tem a ver com aquela menção dele, eu peguei por um outro motivo, que apareceu nas minhas coisas, eu fui ler, e eu caí sobre duas obras sobre os celtas, uma é Le Gaulois, outra é Le Celte, que são, pela sincronicidade, dois historiadores que estão fazendo uma retratação da cultura celta. Porque, como os historiadores têm pouca coisa, eles chamam os celtas de brutos, eles eram considerados glutões, grosseiros, e não é nada disso. Esses dois historiadores, eles estão mostrando o celta, na cultura deles, como eles eram universalistas. Por exemplo, eles incorporaram parte do latim, do grego, na linguagem deles, e somaram a linguagem própria. Então, eles criaram uma forma totalmente nova eles são totalmente neofílicos nas coisas dele. Eles não rechaçavam o estrangeiro. Eles incorporavam o que era interessante na cultura deles, inclusive a linguagem. Então, a gente vê que no estudo das línguas, da linguística, não se tem muitos dados. E esses dois historiadores se dedicaram a isso, a pesquisar a neofilia dos celtas, que na verdade ocuparam a Europa inteira. Eles eram grupos diferenciados, cultos, com uma vivência espiritualista ou espiritual forte, com uma série de hábitos que grosseiros eram os romanos. Grosseiros e, vamos dizer, e brutos eram os romanos, que chegavam lá e dominavam tudo e queriam fazer tudo. Eles, pelo contrário, eles apresentam uma cultura riquíssima, e na parte da linguística tem coisas interessantíssimas para a gente pegar de volta. Eu não sei se o professor Valdo tem algo mais a acrescentar sobre isso. Não, é por aí mesmo. Os caras eram, sabe? É a abordagem universalista de tudo. A deles era. Com isso, a gente praticamente limpa os excessos dos costumes e dos usos. E você caminha mais para isso que eu chamo autodiscernimento. Exatamente. É o que eu tento fazer em tudo que eu falo aqui para vocês. O antinacionalismo, né? Então, por exemplo, o fanatismo vai desaparecer. Nacionalismo. O nacionalismo excessivo de todo jeito. E outra coisa. Crendice, o problema religioso, a religiosidade, sabe, fajuta essa de morte, né? Uma coisa que eu vejo disso daí tudo isso some. E some e abre, cria ambiente, abre espaço para a gente vivenciar a telepatia, que é mais avançada, consciência, tudo isso vem em função disso. Uma coisa impressionante é a gente pegar e ler, por exemplo, os dicionários de anexins, de máximas, de pensamento, de provérbios, dessas grandes personalidades, até do século XX. Como tem besteira. Tem de tudo, Tem de tudo. Como tem bobagem. Tudo que fala sobre Deus é besteira. Você olha lá que não tem nada para salvar. Muito raro.
querem Isso fazer é para média. começar. Não salva ninguém, né, Valdo? E outra coisa, todo mundo tirava partido para falar de Deus porque vendia bem. Fazer média. É uma vergonha isso aí. Então, agora veja, hoje, se esse povo todo aí dos bustos aparecer aqui, alguma coisa vai ter que... Eles se ajustam ou caem fora. Fica um pouco Ou constrangedor. eles se ajustam ou caem fora. Não dá para ficar. Agora você vê que muita bobagem. a linguagem, ela une, mas ela também separa muito. A língua, o idioma, o nível cultural da linguagem, ela pode ser um tremendo elemento de sectarismo, separação, e ela faz uma hierarquia. Mas agora, veja, do mesmo jeito. É muito importante o processo das máximas e dos pensamentos, os dicionários que tem com os nomes dos autores, que aquilo é a súmula, é a síntese, é o suprassumo que aquele autor deixou. E como tem bobagem, gente, é enorme. Tem coisa que você lê, páginas e páginas, não tem nada. Exatamente, eu já li alguns. Você para pescar uma, duas, você demora. Pedro, aqui no B. Pois não, Ricardo. Em Interaciologia, na página 16, na terceira linha, a interação, orismo, pensionização do assistente e precisão do assistido. Sim, aqui a ideia básica é que quanto mais abrangente for essa orismo pensionização, quanto mais complexa, quanto mais completa, vamos chamar assim, mais chances, maior vai ser a precisão do nosso diagnóstico. Então, precisão aí está em duplo sentido, precisão daquilo que ele precisa e a precisão diagnóstica, você conseguir dar na dose certa aquela ideia, aquela informação, é você transformar os seus conceitos, as suas, vamos dizer assim, ideias, as ideias inatas, em remédio. Então você muitas vezes vai ver que aquela pessoa precisa, por exemplo, ir para a OIC, ou que a INVEX seria uma boa para ela, ou escrever um livro sobre um determinado assunto, ou pesquisar algo da psicologia e tomar um remédio, literalmente, da medicina. Então, quanto maior for essa, vamos dizer assim, essa embocadura, né, dos nossos conceitos, maiores são as chances da gente acertar. Não significa necessariamente que a gente vai acertar, mas, principalmente contando com o processo multidimensional, os amparadores muitas vezes lembram aquelas ideias, eles insinuam determinados conceitos para que a gente possa verbalizar para a pessoa. Entende? Então, se a gente não está atilado, às vezes a gente perde essa oportunidade. Entendi. E mais uma na interaciologia ainda, na segunda linha, a interação, análise do discurso, análise do conteúdo, análise da consciência. Você poderia explicar melhor também? Sim, também tem relação com isso. E aqui até eu extrapolo um pouco para o processo da série X. A gente analisar as palavras que foram escolhidas pela pessoa ao proferir, não é discurso literal, mas ela se manifestar pelo laringochakra, muitas vezes você vai ver por trás ali que existe um conteúdo, existe uma matriz ideológica, por exemplo, porque ela às vezes vem da formação dela, porque ela leu determinados autores, porque ela de algum modo foi influenciada por essas pessoas, ela bebeu naquela fonte. E se a gente coloca a série X nisso, muitas vezes ela está, na realidade, defendendo aquilo que ela defendeu com vários corpos, vamos chamar assim. Então, a Consim, que é materialista hoje, ela, na realidade, ela vem sendo materialista há muitas vidas. E dependendo de como ela conjuga esses conceitos, você vê direitinho a linha pela qual ela seguiu no passado. Entende? O processo, às vezes, socialista, o processo mais, seja capitalista, judeu, etc. Então, com isso, você consegue chegar na consciência que está ali por trás, na história pela qual ela passou. Obrigado. Pedro, outro dia você comentou aqui da lexicoterapia, não sei se você se lembra, tem pouco tempo, talvez semana passada. Em que tipo de problema se recomenda e como ela funciona na prática? O tipo de problema eu vejo que é toda a necessidade que a consciência tenha de entender mais sobre determinado assunto. Se ela tiver uma crise, se ela está vivenciando um travão, se houve uma incompreensão qualquer,
ela procurar ver qual é aquele mote, qual é aquele enredo daquela trama que ela está vivenciando. E ali ela vai fazer a técnica, por exemplo, dos 50 dicionários. Ela pega aquela ideia que ela já tem uma noção. Vamos supor que o que pegou foi inveja. Ela diagnosticou essa palavra guarda-chuva mais uma emoção com esse teor de inveja. Quanto mais ela dissecar, quanto maior for esse detalhamento desse conceito, maiores as chances dela entender a manifestação daquele processo nela. E chega no ponto até dela, muitas vezes, ver que não é inveja, que é um processo mais sutil, diferente, ou até uma emoção que ela não conhecia. E aí, a partir do momento que ela forma essa sinapse, que ela faz essa compreensão, a tendência dela já é dar meio caminho para a cura. Primeiro, que ela se sente mais aliviada, ela vê o que ela vai conseguir mexer com isso de um modo mais assim teático. Ela já tem condições de implementar a terapêutica, porque normalmente a terapêutica vem junto do diagnóstico. Você faz o diagnóstico, já em geral você sabe o que você tem que fazer para combater aquela tendência. Então eu penso muito nisso. E aí o que não dá é para ter preguiça, é para a pessoa tirar o corpo fora, ela não querer encarar essa condição. O mais difícil é chegar nesse termo do teor, eu acho. O que foi que me pegou mais? Por que isso, de algum modo, eu não digeri bem? Entende? Qual é a emoção que está por trás ali? E aí o mecanismo dessa lexoterapia, eu vejo ela fazer a sobreposição do mental soma. Ela, na realidade, ela está chamando o mental soma para ele atuar, né? Para ele imperar. E aí, quando vem a energia do mental soma, a tendência dela é ficar mais calma, mais tranquila, ela consegue ver de fora, como a gente falou, e aí ela caminha mais rápido. João, só um adendo aqui, essa questão da lexicoterapia, não é usado esse termo, mas existem pesquisas na área da psiquiatria que já tratam homens que praticam violência doméstica usando as palavras. Por quê? Porque o que falta neles, né? A raiva vem, sobe a emoção e ele, por exemplo, bate na esposa. Então, o que eles observaram? Que eles têm que quebrar esse ciclo. Então, como quebrar o ciclo? É começar a incentivar a ativação do lobo frontal. E para você ativar o lobo frontal, que é justamente o nosso freio, que é o processo da racionalidade, é estudar as palavras. Então, é fazer esses homens que têm essa dificuldade de conter emoção, né, de parar, pensar, beber um copo d'água, né, respirar fundo, fazer com que eles parem, dê nome àquilo que eles estão sentindo. Então, já tem psiquiatras que trabalham dessa forma. Lá em Nova York tem um centro de pesquisa que já trabalha com isso. Então, eles incentivam, não, vamos parar. O que você está sentindo? Vamos pesquisar. Qual é essa palavra? Vamos começar a dar nome a tudo essas emoções para que freie o processo da emoção e ative o lobo frontal, que é a área da racionalidade. Eles chamam isso de hipofrontalidade. Quer dizer, a pessoa não tem o lobo frontal, principalmente a parte pré-frontal, bem desenvolvida. E aí a gente faz a analogia com o serenão. O serenão deve ter uma hiperfrontalidade, quer dizer, o lobo frontal dele deve ser bem predominante, justamente porque o processo do serenismo é o que se manifesta, né? Então, é a cognição ajudando a acalmar o psicossoma. Qual a relação da orismopensanidade, da lexicologia com o taquipsiquismo, a taquirritmia? Ela pode ser especializada ou ela abarca já toda a manifestação da consciência? Em geral, eu vejo que ela é abarcante, vamos chamar assim. Aquela consciência que tem o taquipsiquismo, isso se manifesta de modo geral. Mas é óbvio que, por exemplo, se eu começar a falar de medicina aqui, a tendência vai ser eu ter uma desenvoltura cerebral mais rápida. Então, eu vejo que pode ser setorizada também. Mas o ideal é que essa setorização, essa especialização, ela com o tempo ela ganhe toda a nossa manifestação. Que não haja muitos gaps, muitas dificuldades de se lembrar de conceitos, muitos brancos mentais na hora da gente se expressar, né?
Mas você acha que um generalismo sem um nível de especialização, 1, ou 2 ou 3 linhas, é possível ter esse taxipsiquismo? Eu acho que é possível, mas eu vejo que é exceção. Eu acho que em algum momento da vida pessoal, aí pode ser pelo autodidatismo, pode ser pela graduação, seja como for, mas em algum momento, em alguma linha, a consciência vai se aprofundar mais em determinada área, e isso vai, vamos dizer assim, calçar. Esse é como eu enxergo isso. Vai calçar, vai formar uma plataforma para que a partir dali a coisa se manifeste. Então, há uma tendência disso se processar assim. Se você tem uma plataforma bem constituída, todo o resto ele tende a se manifestar. E tem até um paradoxo, porque se a pessoa se esforça muito nessa constituição, às vezes a pessoa não tem informação nenhuma. Vamos pegar uma pessoa autodidata. Se ela se esforça muito, às vezes ela se sai melhor do que a própria pessoa especialista, porque o taquipsiquismo, muitas vezes, vai engolir aquela pessoa que é da área, mas que muitas vezes não tem essa desenvoltura, entende? Então eu já vi isso acontecer, inclusive na própria medicina. Gente que não é da medicina, entender muito de medicina, porque simplesmente se dedicou, tem esse taquipsiquismo, tem um aparato cerebral, vamos chamar assim, bem constituído, e isso acabou atuando sinergicamente. Isso aí pode indicar algum desvio? Por exemplo, a pessoa já vinha trabalhando com isso nessa vida, ela foca a vida dela fora dessa base, que ela tem mais domínio, mais consistência. Isso pode indicar... Não sei se pode ser um desvio, sem dúvida. A pessoa vem mexendo com uma determinada linha, né? E aqui, seja porque é mais fácil, seja por influência da família, seja porque teve algum tipo de acidente de percurso, assédio, ela acabou se desviando. Só que esse desvio, de algum modo, ela caiu numa área que ela tem que ter alguma coisa a ver com aquela área. Então eu vejo que seria um desvio em termos assim proexológicos. Ela poderia render mais numa outra área, porque ela tem aquela retrocenha que a gente chama, ela tem aquela, vamos dizer assim, a estrada já está mais asfaltada para ela caminharia mais rápido ali. Mas eu não vejo assim completamente, ela não vai cair numa área completamente diferente, ou díspare, ou totalmente desviada, porque se ela pôde se manifestar e até certo ponto constituir uma carreira numa determinada área, é porque ela tem alguma coisa a ver com aquela área. Senão, ela não iria conseguir ir para frente, ela ia abrir mão, entende? Ela ia desistir, alguma coisa ia acontecer e ela não ia continuar naquele sentido. Então, o grande desafio, eu vejo, a gente até falou nisso aqui outro dia, é a gente não ficar restrito pela área, né, que a gente se manifesta. Isso, a Conscienciologia dá essa condição da gente poder fazer essa maxi-dissidência positiva da nossa profissão. Porque se a gente fica muito, por exemplo, no meu caso, eu fico muito no medicinês, na condição da própria medicina, que era a minha realidade até pouco tempo, por mais assim, bacana, avançado, assistencial que seja, ela é muito limitante. Porque você vai mexer muito com o próprio corpo e vai ficar naquelas ideias ali. Então eu não tinha muito essa tendência, mas eu abri a mão há muito tempo de ser um super especialista na medicina e vamos chamar assim, pouco especializado em outras áreas do conhecimento. Eu prefiro levar as coisas mais ou menos de jeito, tendo algumas em que eu me dedico mais. Eu estava vendo o verbete do professor Valdo, Objetivologia, e ali na conclusão ele lista as 10 personalidades traforistas, e ele até comentou, né, estruturando uma só, ou seja, síntese. Aí eu estava pensando o quanto que a orismopensinização prioritária pode contribuir para essa reunião, né, desses 10 egos. Eu marquei aqui, exatamente, eu marquei aqui pelo menos 3 que tem muita relação, né, a erudita evolutiva, a mental sômata ambulante e a polímata prioritária. E aí, isso tudo eu vejo que cria condições, por exemplo, para ela vivenciar essa 7ª condição, que é da paraperceptiva pangráfica, para a gente poder compreender esses fenômenos mais avançados. A própria condição de auto-revezadora, porque se a gente também não escrever, não colocar em prática aquilo que a gente está estudando, a gente vai morrer na praia, não vai ter muito resultado. Enfim, eu vejo que como há uma monopolização, pelo menos a intenção de haver um monopólio do mental soma, há uma tendência disso caminhar nesse sentido que você chamou a atenção mesmo. Essas personalidades traforistas. Né?
É, o curioso é que você enfoca muito a questão da aplicabilidade de tudo isso, né? Tanto é que você botou prioritária, né? No verbete você fala do desauro cerebral, a questão da assistência, a aplicabilidade para isso. Agora, a aplicabilidade em termos de GESCOM, prática, não tem como muito fugir do dicionário, né? Não tem muito como fugir disso. Você diz nos dois sentidos, de consulta e de escrita? Não, eu digo do processo de escrita mesmo de GESCOM, que se você trabalha com léxico, basicamente, que é isso que você está se dedicando, né? Sim. Você vai acabar desembocando nisso. É um processo meio ingrato, porque demora a aparecer, né? Então, pois é. Você fica um pouco agoniado, mas eu acho que com o tempo, com a dedicação, há a tendência disso se manifestar. E não tem outra saída, porque o dicionário, nenhum dicionário tem fim, né? E nenhum dicionário é perfeito. Então, você tendo isso em mente, você, de algum modo, compreende que isso, os dicionaristas fazem o que eles podem, né? Até tem eu estava lendo um artigo que a pessoa fala sobre lexicometria, que é justamente você fazer a quantificação das palavras, dos termos que são utilizados. Ele deu um exemplo que eu achei interessante em função do conhecimento científico no processo do dicionário. Eles pegaram a edição do Petit-Larousse e de 1949 para 1960, 10, 11 anos de diferença. E eles fizeram uma análise das palavras que entraram. Não são palavras novas, são palavras que entraram nessa nova edição. Foram quase 4.000 palavras, 3.970. Dessas 3.900, apenas 360 eram palavras comuns, eram palavras do dia a dia. A grande maioria, mais de 3.000, eram palavras da 90%, ciência. 90%. Exatamente, 90 e tantos por cento. Então, o processo científico não tem como a gente abrir mão, não tem como a gente fugir disso no nosso próprio dia a dia. Então, você vê um dicionário comum da língua, já evidencia essa condição. E aí, como nós dependemos da ciência de modo geral, não só da conscienciologia, mas da própria, dentro da própria intrafisicologia, se a gente puder manifestar e expressar a neofilia através da leitura desses neoconceitos, de procurar saber mais de outras linhas, de procurar fazer essa transposição conceitual, quando bem adequado, quando bem encaminhado, eu acho que isso tende a ajudar muito não só a própria pessoa, em função dela, mas principalmente o entendimento e a didática das pessoas que já estão ouvindo, né, ou estão lendo e assim por diante. Você com certeza já viu, né, aquelas, em vários dicionários assim, tem algumas citações, acho que essa é em inglês, que ele fala que os lexicógrafos não podem aspirar a láureas, a elogios, o máximo que eles podem aspirar é não serem admoestados, reprochados. Exatamente. É uma situação difícil. Não tem muita saída para isso. É um processo que nunca é perfeito, né? Nunca você vai conseguir colocar tudo da língua, porque, como você sabe, a língua está caminhando, ela evolui, é um processo muito sinérgico por causa das consciências que estão se manifestando o tempo todo, então é praticamente impossível. E aí você entra numa seara interessante que são os critérios que vão nortear a feitura de determinado dicionário. Existem aqueles que querem ser mais abrangentes, os dicionários linguísticos são mais assim, e aqueles que são menores, mas são mais profundos, são mais técnicos, são mais terminológicos mesmo. Então isso tudo a pessoa tem que levar em consideração na hora dela querer compilar, constituir, escrever um dicionário. Uma das coisas mais difíceis que tem é você pegar um lexicólogo que expõe as técnicas que ele usa. Quando eles falam é para defender algum ponto de vista pequenininho, mas eles não expõem a lexicografia usada pelo estilo, o jeito, a tendência, o conhecimento, a sabedoria, a competência ou a especialização dele. Você não vê nada disso. Não, observa. Por exemplo, observa, por exemplo, a introdução do Sacconi lá. Ele está se defendendo, ele mostra certas coisas, mas ele não mostra. E atacando também os outros. Outra coisa, o Aurelião. Você não vê nada das coisas dele. E a prova disso, né, professor Valdo, é que não existe uma faculdade de lexicografia. Já devia existir há muito tempo, há muitos séculos isso.
só de lexicografia. Agora, isso é um mal pelo seguinte, eles sempre consideraram que os lexicólogos são uma minoria absoluta, então não precisa ter aula, não precisa ter escola. Mas não é bem assim. Hoje já tem muita gente interessada em lexicologia. E hoje com o computador dá para você fazer muitos glossários e léxicos mais Mas, por exemplo, há umas coisas engraçadas. Na questão do Wise, eu acho que o Wise expôs mais a culinária dele do que a lexicologia. Isso é esquisito. Não é paradoxal, é contraditório, né? Até perante o mental soma, é esquisito. Isso que você falou do interesse das pessoas, a gente vê pela lexicoteca, a variedade de dicionários que existem lá embaixo, pessoas amadoras que querem fazem dicionário. Agora, e a vontade de fazer dicionário, entende? A gente vê que esse processo é muito sério e grave. A hora que o Costa manda aquele recado para mim, mostra que são poucos que falam sobre o dicionário. Entendeu o que quer dizer? Ele deu valor, mas a gente nota que nós somos vozes isoladas. E há muita competição nesse meio, né? O Saconi expôs um pouco isso, muita Não, e outra coisa, é pior do que esse escurinho do cinema. Noite sem lua, com briga de foice. Briga de foice. Agora, ó, eu espero então os próximos 3.000 da sua página. Obrigado. Tá bom? Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 87 assinaturas no livro de presença e 28 perguntas presenciais. Hoje temos 4 recados. Cristina Aracati, Fórum da Paradireitologia, Mércia, curso Poliglotismo Parapsíquico, ACIP, José Antônio, curso AMD, ARAC e Lúcio, Dinâmica Assistencial Parapsíquica Intercamp. Boa tarde a todos. O nosso convite vai para as pessoas que têm interesse em debater, aprofundar e conhecer um pouco mais a especialidade da paradireitologia. Nos próximos dias 10 a 12 de agosto, aqui no CAEC, nós estaremos fazendo o 4º Fórum da Paradireitologia em parceria CAEC Colégio Invisível do Paradireito. Nós vamos ter uma série de apresentações interessantes dos pesquisadores do Colégio Invisível. Gostaríamos de destacar a conferência da professora Vanderlei Terezinha, ela é desembargadora do Tribunal de Justiça no Rio Grande do Sul, e ela estará trazendo para nós alguns aspectos das políticas públicas de anticonflitividade no Poder Judiciário no Rio Grande do Sul. Professora Márcia Ram vai estar falando sobre autorresponsabilidade anticonflitiva. Professora Priscila Cervelo, que é de Curitiba, nos traz a sua pesquisa sobre feedback cosmoético. Enfim, são várias outras conferências que tratam do tema do paradireito, da anticonflitividade, da megafraternidade. Ficam todos convidados. É um evento sem pré-requisito. Para maiores informações e inscrições, por favor, procurem a recepção do CAEC. Obrigada. Boa tarde a todos. Se você já é poliglota ou se pretende desenvolver o poliglotismo com foco na interassistência, a ACIP convida para o curso Poliglotismo Parapsíquico, curso desenvolvido e também a ser ministrado pelo professor Otto Mendonça, poliglota, professor, tradutor e intérprete, com larga experiência no assunto. Dentre os tópicos que serão discutidos, teremos escuta parapsíquica de línguas estrangeiras, rapport com diferentes idiomas e outros. As inscrições poderão ser feitas na sede da ACIP no Polo Discernimento. O investimento será de R$ 80. O curso será no dia 26 de agosto, das 8h30 da manhã às 17h30. Obrigada. Boa tarde. Meu nome é José Antônio, sou voluntário da ARAC.